Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Os justos de Deus. Quem é o justo de Deus, pastor? O justo de Deus não é como muitos pensam. O justo de Deus não é aquele que aparenta ser justo. Porque quando você aparenta uma coisa, isso é sinal que você não é. Porque quem é, não aparenta. Quem é, é. Não precisa aparentar. Então, quem aparenta santidade, no seu adentrar na igreja, no seu falar com Deus, porque tem pessoas que quando vão falar com Deus, muda até a voz. Amantíssimo Deus, maravilhoso Deus, entramos agora na tua presença, meu Senhor. Não é verdade? Isso em muitos ministérios, isso na vida de muitos crentes, muda até de voz. E na hora da oração, o rostinho fica até de lado, parecendo um santinho. Oh, meu Senhor, como eu te amo. Aquela aparência de santidade, o rostinho fica até de lado. Assim como você está fazendo, essa carinha de santo sua. Essa carinha de santo que vocês estão fazendo aí, ó. Quando uma pessoa está aparentando esse tipo de santidade, tenha cuidado. Sabe por quê? Se eu quero manter uma aparência, é sinal que eu não sou aquilo. É um disfarce, é uma máscara. Então o justo não é uma pessoa que tem aparência de santidade, tampouco uma pessoa que não tenha erros. Tem gente que pensa que ser justo é a pessoa não ter nenhum erro, nenhuma falha. É como dizem, não ter pecado. É aquela pessoa que não peca, não sapeca e não dá bola para a boneca. Depois que eu me converti, eu não olho para ninguém na rua. Antes, quando eu não era convertido, eu tinha 10 namoradas. Hoje na rua, eu não olho para ninguém. Se eu estou dentro do ônibus, pastor, eu também não olho para ninguém. Se eu estou dentro do trem, muito menos. Na minha cabeça, pastor, nem passa um pensamento desses aí, feios. Deixa de ser mentiroso. É como diz aquela canção, pega na mentira, puxa o rabo dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira. Ah, na minha cabeça não passa um pensamento desses, jamais, fulana. Nossa, que pensamento feio você teve, hein? É cada pensamento que passa na minha cabeça. E o sonho que eu tive? Ah, na minha cabeça não passa isso não. Deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentirosa. Não é verdade, abençoado? Tem muita gente que é mentiroso. Às vezes o irmão fala de algo, olha, passou um pensamento na minha cabeça, Zefinha. Aí Zefinha responde, nossa, fulana, na minha cabeça jamais passa pensamentos assim. Como tu é mentiroso, hein? Se você não erra fazendo, você falha em pensamento. Deixa de ser hipócrita. O justo não é essa pessoa perfeita segundo a carne. Segundo a carne, ninguém. Nós somos perfeitos sim, em espírito, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas segundo a carne aqui, ninguém. Então não seja hipócrita. Às vezes você critica o irmão e você tem tanto defeito na carne. Às vezes você condena o outro por causa dos pensamentos, por causa do sonho que fulano teve, sendo que na sua cabecinha também passa pensamento feio. E sonhos também, hein? Pastor, sonhei uma coisa. Nem te conto, menino. Nem te conto, menino. Eu sonhei lá com aquele cantor, com aquela cantora.
Pastor, não sonhei com aquele ator da novela? Pastor, nem te conto. Eu nem te conto, menino. É abençoado de Deus. Você está num corpo de carne. Perfeito. Só o nosso espírito. É bom que você nem me conte mesmo. Nem quero saber. Já o pastor do sistema religioso, conta, minha filha, conta tudo, conta mais. Conta tudo que você fazia no passado. E por aí vai. E o marido sentado, morto de vergonha. Não é verdade? Tem igrejas que pedem o testemunho da pessoa, né? E de repente aquela mulher foi uma prostituta no passado. Aí ele chama a mulher, olha, temos uma irmã aqui que vai dar um testemunho. Como era a sua vida antes? E conte como ela está hoje. No passado eu era uma prostituta. E por dia, com quantos homens você se relacionava? Conta tudo, minha filha, conta tudo, conta tudo. E o marido lá sentado, ouvindo tudo, morto de vergonha. O que é que diz o Evangelho? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que diante de mim estão, ou seja, vou viver o presente. A partir de hoje eu sou nova criatura. O passado acabou. O passado está no mar do esquecimento. O meu Deus se esqueceu dele, eu também tenho que me esquecer. O que importa no seu testemunho é a nova criatura que você é hoje. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou em paz, pastor. Os anjos estão ministrando a meu favor. Hoje eu estou vivendo uma vida maravilhosa e feliz em nome de Jesus. Isto é que importa. E louvado seja Deus por isso. Então nós somos perfeitos em espírito. E é por isso que você tem que ter o conhecimento da graça de Deus, para você ter paz sobre essa carne, esse corpo de carne que você tem. Só com o conhecimento da graça você tem paz sobre essa carne que você tem. Porque ela fala coisas, ela tenta condenar você, acusar você, te deixar mal para baixo. Você não é digno de nada. Você faz coisas feias, ainda, pecador. Ela é inimiga de Deus. Diz Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, em casa você medita sobre isso. É inimiga de Deus. Então é necessário que você se alimente bastante do Evangelho, para você ter paz sobre esse corpo que você tem abençoado. Porque se você não alimentar o seu coração, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Quem tem um automóvel e coloca combustível no domingo, no meio da semana tem que colocar um pouquinho mais. Não é verdade? Tem que colocar mais um pouquinho, porque senão o carro vai morrer no meio da rua. Assim é no campo espiritual. Você se alimenta no domingo, mas no meio da semana tem que se alimentar um pouco mais, para vencer os desejos enganosos da carne. Quem quer ter vitórias sobre essa carne, tem que congregar. E congregando, naturalmente, você vai ter vitórias sobre essa carne e seus vícios, naturalmente, pouco a pouco. E esse pouco a pouco é no tempo de Deus. Na medida que você vai ouvindo o Evangelho, o seu espiritual vai crescendo, e você vai vencendo os vícios da carne. Porque existem situações desagradáveis que esse corpo de carne lança, e que você até se chateia com isso. Nossa, que situação desagradável eu tenho na minha carne. Para vencer isso, tem que congregar, abençoado, alimentar o seu espírito. Não é mantendo uma aparência de homem santo, de mulher santa. É crescendo espiritualmente. E aos pouquinhos, você vai vencendo. Por exemplo, a pessoa que está nos vícios, ou na prostituição, ela vai congregando, ela vai ouvindo a palavra da graça, e ela vai deixando, porque a graça vai mostrando para ela que é muito mais prazeroso viver na vontade de Deus do que segundo a carne. Na medida que a pessoa vai ouvindo a palavra da graça, ela vai tendo mais prazer nas coisas de Deus do que no vício, do que na bebida, do que no cigarro ou na prostituição. Ela percebe com o tempo, sabe de uma coisa? É melhor viver na vontade de Deus.
essa situação só me deprime, só me entristece, só afunda a minha vida. É melhor viver na vontade de Deus, na medida que você vai ouvindo o Evangelho. Então, o justo de Deus, na verdade, é aquele que tem uma vida fundamentada no Evangelho, da graça de Deus, que se desvia do mal, que se esforça para isso, que está corretamente relacionado com Deus pela fé. Esse é o justo de Deus, é aquele que se relaciona com o seu Deus pela fé, que vive na graça de Deus e que se esforça para se afastar das coisas da carne. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. E assim diz o Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. Muita atenção. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Veja, não é pelas obras religiosas que vive um justo, mas pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, um justo é aquele que está relacionado com Deus pela fé. Veja como é fácil de entender isso. Isso é ser um justo. Está dando para entender agora? O justo, meu amado, é aquela pessoa que não precisa de objetos, como por exemplo, óleo santo, óleo ungido, água santa, pão ungido, para se sentir cheio do Espírito Santo. Pela fé, ele já crê que tem a Deus em sua vida. É assim que vive o justo de Deus. Pela fé, ele crê que ele tem Deus em sua vida. Esse é o justo do Senhor. O justo, ele não confia em azeite, em sal ungido, em pão ungido, em nada externo, mas ele vive pela fé em um Deus que ele não vê, mas que ele sente, crê que está dentro dele. Estão compreendendo o que é ser um justo? Ele vive estritamente pela fé. E mais, Deus ouve o justo. Vamos agora ao Salmo 34, verso 17. Salmo 34 é o capítulo e o verso é o 17. Mais uma evidência que nos apresenta características de um justo de Deus. Salmo 34, verso 17. Diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Então você que vai clamar hoje por sua família, por suas finanças ou por sua saúde, receba. Deus vai escutar você e livrar você de todas as suas tribulações. Receba, em o nome do Senhor Jesus. Receba. Isso mesmo. Com alegria. Nós temos que ser um povo que vibra com a palavra de Deus. Então, temos uma evidência aqui que Deus ouve o justo. Deus está ouvindo a tua oração. E detalhe importantíssimo nessa nossa conversa: e se Ele ouve a tua oração, Ele também ouve as zombarias e os insultos daqueles que te perseguem, daquelas pessoas que se levantam contra você, que despreza você por causa da fé que você tem, a palavra da graça. Deus também ouve isto. Não é só a sua oração não, mas toda a zombaria que é feita com relação à sua vida e à sua fé. Todas aquelas palavrinhas que falam da sua vida. O Deus que ouve o teu clamor também está ouvindo tudo isso. E Ele diz aqui que vai trazer livramento de toda essa situação que você está passando, em um nome do Senhor Jesus. Porque você é filho de Deus,
Você não está aqui para viver uma vida envergonhada, mas uma vida feliz. Feliz. Tem amigos, tem familiares que desprezam você, porque você crê na palavra da graça de Deus. Uma palavra que ensina que você é um anjo em um corpo de carne, um espírito aí dentro desse corpo, que Satanás já foi destruído, que você já é um ungido de Deus, que não precisa sacrificar para ser abençoado, porque você já foi abençoado pelo sacrifício de Cristo, e por aí vai. Por essas coisas e muitas outras, você é desprezado. Fazem chacota de você, chacota da sua fé. Alguns se afastaram até de você. E o Deus que você está servindo, está vendo e ouvindo tudo. E Ele diz aqui, e os livra de todas as suas tribulações. Deus vai te livrar de tudo isso, em nome de Jesus. Essa perseguição, as palavras de insulto que você recebe, tudo isso vai passar. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O justo, ele é humilde, ele reconhece que precisa de Deus. No seu íntimo, ele tem esse reconhecimento: Senhor, eu não sei viver sem o teu conselho, eu não sei viver sem a tua palavra na minha vida, meu Deus. Eu preciso da tua orientação, em o nome do Senhor Jesus. Eu preciso. Esse, por Deus, é atendido, porque busca o seu Deus com um coração aquebrantado, humilde. Esse justo tem um coração aberto para receber o que vem do trono de Deus e passa por minha vida. Ele não fica retrucando: o pastor está pregando, mas eu não recebo. Isso eu recebo, aquilo eu não recebo. Isso eu recebo, aquilo eu não recebo. Isso eu recebo. Não, ele tem um coração aberto. Amém, graças a Deus. Se o Senhor quer que eu faça isso, eu vou fazer, amém. É para mim viver, Senhor, eu vou viver, em nome do Senhor Jesus. Ele não discute com o seu Criador, o seu Deus. Verso 19: muitas são as aflições do justo, e é verdade, mesmo sendo um justo do Senhor, vem as aflições, os momentos difíceis, porém, o Senhor de todas o livra. Receba isso. Deus nunca vai te abandonar, abençoado. O amor de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. E os anjos ministrando também. Está aqui, mas o Senhor de todas o livra. Ainda aqui em Salmos, vejamos o Salmo 37, verso 4. O justo de Deus, você vai aprender aqui nessa leitura, ele se agrada em fazer a vontade do seu Senhor. Salmo 37, verso 4. Olha só: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É justamente você amar a Deus antes da bênção acontecer. Agrada-te do Senhor. É você ser um discípulo feliz, dedicado a tudo para o teu Deus antes do milagre. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.